A lição de hoje é essa daí, ó. O mistério da unidade revelado. Tá? A gente está na lição 9. Eu esqueci de botar aí, mas é a lição 9, tá certo? Estamos aí na nossa lição 9 e vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de Efésios. E agora vamos ver isso aí, o mistério da unidade revelado. Então, sem mais delongas, vamos ao texto áureo e a verdade prática. O texto áureo vai dizer o quê? Vai dizer o que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso está no capítulo 3, versículo 5, tá certo? Esse o qual, ele está se referindo ao mistério, tá? E a verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Amém? Então é isso que a gente vai dar uma estudada hoje. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe do que significa esse mistério que Paulo está falando aqui. Tá? E aí a leitura bíblica, eu acho que talvez fique ruim para vocês lerem aí. Eu peço a vocês que abram aí suas Bíblias em Efésios capítulo 3. Eu não sei se tiver alguém no celular, talvez fique pequena a leitura aí, né? Quem está no computador vê tranquilo, mas quem está no celular talvez fique pequeno. Então pega aí, Efésios capítulo 3, vocês acompanharem a leitura com a gente aqui. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13º. Propositadamente, eu coloquei aqui uma versão um pouco diferente. Né? Normalmente a gente lê na Almeida Revista e Corrigida, né? Nossa famosa ARC, né? Mas eu estou aí colocando na NAA, tá? Na Nova Almeida Atualizada. E eu achei interessante colocar nessa versão aqui, tá? Para a gente acompanhar o texto bíblico. Todos abriram, hein? Amém? Sim, amém. Então eu vou ler aqui, tá? Amém. Vocês acompanham aí na versão de vocês e vão vendo aí as sutilezas aí de diferenças que podem, porventura, ocorrer de uma versão para outra. Se acharem algo relevante na diferença do texto e que queiram pontuar, fiquem à vontade, tá? Eu vou ler aqui. Efésios capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele.
Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém? Amém. Olha aí, Paulinho é incrível, viu? Rapaz, a graça que Deus deu a Paulinho foi uma coisa realmente sobrenatural. Veja só, vamos ver esse texto. Minha proposta hoje é a gente discorrer sobre esse texto, tá? Vamos mastigando o texto e vamos destacando elementos interessantes aqui para a nossa conversa da aula de hoje, tá bom? O versículo primeiro fala assim: por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Veja só que coisa interessante. Paulo, na carta aos Efésios, a gente já falou disso algumas vezes, né? Em lições passadas. Você vê como Paulo ele está realmente empolgado quando ele escreve Efésios. Como ele está realmente, incrivelmente inspirado quando ele escreve essa carta aos Efésios. É maravilhoso ver como ele discorre no texto dele, né? Veja só, quando ele começa por esta razão, ele começa nesse primeiro versículo algo que, na verdade, ele não vai dar continuidade nos próximos versículos. Na verdade, ele vai abrir um grande parênteses. Veja só o que está escrito no versículo 14. No versículo 14 começa com o quê? Por essa razão. Ou seja, o que acontece aqui é que Paulo, quando ele está escrevendo isso aqui, vamos lembrar, né? Ele está escrevendo uma carta, né? É uma epístola, né? Ele não está escrevendo propositadamente um tratado teológico, né? Pelo contrário, ele está ali colocando todo também o seu sentimento, a sua personalidade ali na carta. Quando ele abre aqui, por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, ele começa um assunto que, na verdade, ele a partir daí ele vai abrir um grande parênteses que só vai fechar no versículo 13. E aí ele só vai retomar por essa razão no versículo 14, que é quando ele vai falar que por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, e aí ele continua aí a oração dele. Tá? Mas o versículo 14 em diante, quando ele retoma essa oração dele, vai ser assunto da próxima lição. Nessa lição agora, a gente vai atentar justamente para esse grande parênteses que ele abriu aí e que ele vai discorrer dos versículos 2 ao versículo 13º, que é justamente o mistério do Evangelho e a missão de Paulo. É esse o grande parênteses que ele vai abrir aqui. Ele vai falar sobre isso daí, tá? E é interessante como Paulo se coloca, né? Logo quando ele vai começar aqui, ele menciona algo interessante, né? Ele fala que é prisioneiro por Cristo, né? Um prisioneiro de Cristo e que foi preso por causa de Cristo, né? Interessante isso, né? E vai corroborar os textos de 2 Timóteo 1:8, Filemão 1:9 também, né? Ou seja, todas as cartas da prisão, né? Que a gente chama as cartas da prisão, que Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, vocês vão ver que vai ter também essa menção. Vai ser fácil você identificar isso, né? Também. Eu botei esses textos só para destacar, né? Mas vocês vão ver que é muito comum, né? Essa nomenclatura dele. E que ele foi preso, na verdade, por causa de Cristo, né? Pela sua fé em Cristo. Porque ele trazia algo diferente, que era justamente a dispensação desse mistério, que não foi compreendido pelos judeus, que não foi assimilado pelos judeus. E aí eles contaram uma mentira acerca dele, dizendo que ele introduziu o trófimo, né, que é o grego, no templo, e aí, como ninguém poderia transpassar aquela mureta que a gente já estudou, né, que separava o pátio dos gentios do templo, né,
passar aos espaços mais próximos e interiores ao templo. Ele tinha essa mureta, então ele só podia estar ali no pátio dos gentios, mas aí ele foi acusado de ter trazido o grego até lá dentro. E por causa dessa falsa acusação é que ele foi preso, mas que na verdade nós entendemos que não foi por causa disso, né? Isso foi a artimanha que foi lançada, né? Então ele estava preso por anunciar a Cristo, por anunciar esse mistério maravilhoso. E a sua prisão, de certa forma, traz benefícios aos gentios, que é o que ele quer dizer ali, que ele está ali, ó, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, né? Então, de certa forma, o fato dele estar preso significa algo positivo, transmite algo positivo, transmite algo que é referente à grandiosidade da missão em que ele está incumbido. E aí a gente vai ter um texto aqui que é muito interessante do comentário de Barclay, do William Barclay aos Efésios, no comentário dele da carta aos Efésios, que ele vai falar aqui, ó, que coisa interessante. Qualquer um que tivesse contemplado a Paulo na prisão, o teria declarado prisioneiro do governo romano. E isto, em certo sentido, era verdade, fato. Mas Paulo jamais se considerou prisioneiro de Roma, mas sim de Cristo. Nunca se considerou detido pelas autoridades romanas, mas sim padecendo pela causa de Cristo. O ponto de vista faz toda a diferença. Olha que coisa interessante. Quando Paulo fala isso, Paulo ele não está temeroso por estar nas mãos de Roma. Ele não, de forma alguma. Mas sim que ele está, ele não se vê detido, não se vê impedido pelas autoridades romanas. Mas ele se vê sim padecendo, sofrendo, sendo martirizado pela causa de Cristo, por Cristo. Veja como novamente a ênfase é em Cristo. Né? Veja que coisa maravilhosa, né? E visão incrível de Paulo nesse sentido. E aí a gente entra no parênteses, que aí começa, né? Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Então ele traz a lembrança deles que seu ofício era tanto uma responsabilidade quanto uma graça. Né? Que coisa interessante isso, né? E aí o versículo 3 diz, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja, a chamada de Paulo, a doutrina de Paulo e a comissão de Paulo é pela graça. É isso que ele começa a trazer um pouco a lembrança deles, coisa que ele já tinha escrito. E que a gente pode corroborar com isso em outras cartas dele, como Gálatas. Se a gente for lá em Gálatas, a gente vai ver como Paulo ele fala bastante sobre isso. No capítulo 1 de Gálatas, no versículo 1, ele já começa. Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então veja como é a chamada dele. E no versículo 12, né, ele já vai falar aqui também, para corroborar com isso. Porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Né? Então Paulo, quando ele começa aqui na carta aos Gálatas, defendendo ali o seu apostolado, ele deixa claro que ele foi chamado e que ele foi ensinado, doutrinado, ele foi dado a ele as verdades maravilhosas espirituais pelo próprio Jesus Cristo, revelação do próprio Jesus Cristo, que ministrou a ele. E no versículo 15 ele fala, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem, aí no versículo 16, revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha aí que coisa incrível. Então Paulo aqui, ele deixa bem claro isso na carta aos Gálatas. Né? E é dessa forma que ele quer ser mencionado e lembrado
quando ele fala ali aos Efésios: se é que vocês ouviram a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, né? Ou seja, da responsabilidade, a responsabilidade que foi colocada sobre o apóstolo Paulo para esse serviço, para esse trabalho tão maravilhoso, né? E se a gente for lá para 1 Coríntios, só para terminar de corroborar com isso, 1 Coríntios 15, 8, vamos ver 1 Coríntios 15, 8. Olha só, 1 Coríntios 15, 8. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, né? Eu gosto dessa tradução em AA, ela traz muitas passagens um pouco mais clarificadas. E aí é essa a ideia, né? Algumas palavras na ARC vai falar como a um abortivo, né? Mas a ideia é essa, né? Nascido fora de tempo, né? Então é isso que ele fala, né? E isso é interessante como isso redunda em profunda humildade no coração do apóstolo Paulo, né? Ele se acha como o menor justamente por ter sido o último. E a mensagem revelada é o quê? É o mistério de Cristo. Essa é a mensagem que ele quer dizer, que a ele foi revelada, a ele foi confiada, né? Que também ele fala aqui no versículo 3, segundo uma revelação me foi dada a conhecer um mistério, é esse mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, porque antes, né, mais anteriormente, os versículos anteriores, ele já vinha falando sobre isso também, né? Vamos ver em Colossenses 1, 26. Porque Colossenses... Colossenses 1, 26. Pode ler? Pode ler. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Olha aí, tá vendo? Veja agora no 4:3. 4:3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. NAA, estou lendo agora. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu acho que anteriormente eu falei das cartas da prisão. Qual foram as cartas da prisão mesmo que eu disse? Eu falei que foi Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Não foi isso que eu falei? Ou não? Bem, se eu não falei essas, agora me bateu aqui que eu acho que me deu a impressão que eu falei as cartas erradas. As cartas da prisão são essas, viu? Você falou Filemão. Falei Filemão? Pronto. Filemão, Filipenses, Efésios e Colossenses. Pronto. Então aí ele fala, ó, o que escrevi, esse aqui que ele fala aqui, o que escrevi, se referindo ao que ele tinha falado antes sobre esse mistério, ele deve estar se referindo a quê? Deve estar se referindo aos versículos anteriores, que ele começou a falar sobre isso, né? O versículo 9, o versículo 2, 19, que ele vinha justamente falando sobre isso, tá? Se a gente for ver aí, ó, o versículo 1, 9, ele começa a falar aí, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Tá vendo? Esse mistério, que ele vai falar depois sobre essa questão da junção, né, dos gentios e judeus, que ele transcorre melhor no capítulo 2, que no versículo 19 do capítulo 2, ele vai falar, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, né? Então, Paulo já vinha discorrendo sobre isso, sobre o assunto desse mistério. Tá? E esse mistério, a palavra aqui, grega atribuída, é mysterium, né? E na Septuaginta é interessante que esse termo, dessa forma, ele não tinha uma ocorrência frequente no Antigo Testamento. Na verdade, ele só começa
a aparecer com esse significado, né? Que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Aramaico. E quando você transfere aqui na Septuaginta para o grego, ele não vai aparecer nos escritos antigos, mas sim ele só vai aparecer nos escritos posteriores, já do período helenístico, né? Que para nós são escritos que não são canônicos, inclusive, né? Que ele fala aqui, onde frequentemente se refere aos cultos pagãos, que aí ele faz referência aqui à sabedoria de Salomão e Macabeus, né? Que são textos que na verdade não são canônicos, né? Então, são esses textos que a gente, por exemplo, vai encontrar na Bíblia Católica. Na Bíblia Católica você vai encontrar Sabedoria de Salomão e 1ª, 2ª, 3ª Macabeus, né? Isso você vai encontrar lá, né? E o Antigo Testamento, na verdade, veja bem, ele não estava disposto a abandonar a ideia de que as palavras e atos de Deus na história são manifestos no sentido de serem realizados diante dos olhos do mundo inteiro. Então, palavras e atos de Deus na história não são manifestos. Acho que faltou aqui. Não estava disposto a abandonar a ideia de que as palavras e atos de Deus na história não estava disposto. Ah, sim, tá certo. Eu escrevi, depois eu fiquei enrolado aqui. O que ele estava dizendo aqui, ó, ele não estava querendo abandonar a ideia de que todos os atos de Deus, eles eram revelados. O que ele está querendo dizer nesse trecho aqui que eu peguei do Dicionário Bíblico Internacional do Novo Testamento? O que ele está dizendo aqui é que Deus ele não é um Deus de segredos, mas sim um Deus de revelação. Vamos ver. Isaías 45, 19. Isaías 45, 19. Falar? Pode falar. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro na terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. E aí no 48:16, ele ainda fala: aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio, não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Olha aí que coisa maravilhosa, né? E Amós também vai corroborar com isso, certo? Ou seja, a ideia aqui é que o Senhor ele revela-se ao seu povo, revela a sua intenção, revela o seu desejo, tá? Então o Antigo Testamento ele estava sempre arraigado a esse conceito, né? Que na verdade não existia um mistério que era revelado só a alguns e tal, não. Existia a revelação, a demonstração da vontade de Deus. E Deus ele tem esse prazer de se revelar. No Novo Testamento, ocorre várias vezes. Olha só que coisa interessante. 5 vezes em 1 Coríntios, 6 vezes em Efésios, 4 vezes em Colossenses, 2 vezes em Romanos, 1 em Timóteo e 1 vez em Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, né? 1 vez em Mateus, Marcos e Lucas, 1 vez em cada, e 4 vezes em Apocalipse, como não poderia deixar de ser, né? Um texto apocalíptico, né? Fácil se referir a isso. Vocês perceberam aqui que a maioria das ocorrências estão nas cartas de Paulo? A grande maioria das ocorrências estão nas cartas de Paulo? E não é à toa, porque o que acontece é que esse termo de mistério, ele na cultura pagã, né, ela era muito referenciada a um mistério que ele era somente compartilhado ou somente descoberto por algumas pessoas que buscassem um entendimento mais no ocultismo, né, uma coisa baseada naquilo que a gente vai ver muito o combate de Paulo nas suas cartas, no gnosticismo. Aos poucos iniciados, né, aqueles que eram iniciados nas artes místicas, né, era dado a receber um conhecimento super secreto, né, que é esse sim, esse conhecimento super secreto daqueles poucos iniciados é que se era a redenção, né, o caminho da redenção. Mas no Novo Testamento, o combate todinho de Paulo é que justamente não é isso.
retomando a ideia de que no Antigo Testamento nós temos um Deus que se revela. Então, quando ele fala de mistério, ele fala do mistério revelado. Né? Ele já fala do mistério revelado. Né? E aí a gente vai ver que, muitas vezes, eu não vou transcorrer todas essas referências, mas eu vou deixar aqui para vocês depois lerem com mais calma. Mas esse mistério muitas vezes é referenciado como evangelho, o próprio evangelho é tido como um mistério. A encarnação também é discutida como mistério. O corpo de Cristo, como a gente já viu aqui em Efésios 3, também é tido dessa forma. As características do reino, algumas características do reino eram mistério, mas que passam a ser reveladas, e aí nos evangelhos fala sobre isso. A cegueira temporária de Israel também é tida como uma forma de aplicar essa expressão do mistério. A transformação do crente também, 1 Coríntios 15, 51, vai também tratar isso dessa forma, desse mistério revelado. E como uma verdade sobrenatural, a gente vai ter também Paulo falando sobre isso na carta aos Coríntios. A influência do anticristo também é tratada na 2 Tessalonicenses como sendo também esse mistério revelado. Né? E também é interessante que ele não se refere a somente a alguns, como está em Colossenses 2,18, mas a todos, como é corroborado lá em 1 Timóteo 2,4. Né? Só para a gente ter isso aqui, vamos abrir só 1 Timóteo 2,4, como ele traz isso aqui. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tá? Então veja que a ideia dele, a ideia do nosso Deus, é sempre trazer para nós o conhecimento da verdade. Nunca reservar esse conhecimento como alguma forma de mistério que só será revelado a uns poucos, resumidamente. Não, é algo que Deus deseja que seja amplamente conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 5 ele vai falar: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Até agora a gente tem falado, né, de algumas características desse mistério, mas vamos entrar necessariamente em que mistério é esse? O que está escondido? O que era escondido das gerações anteriores? Veja bem, ele fala aqui no texto que esse mistério em outras gerações não foi dado a conhecer, mas que agora foi dado a conhecer. Mas que mistério é esse? O que estava escondido das gerações anteriores? O que vocês acham que estava escondido das gerações anteriores? Qual era o mistério que estava escondido das gerações anteriores? Os gentios. Aí eu estava falando, estava com o A microfone salvação dos gentios? desligado. Isso. Está no versículo 6. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Pois é. Então, a gente pode dizer, então, que o que estava escondido das gerações anteriores era que os gentios alcançariam a salvação? As gerações anteriores não sabiam que os gentios alcançariam a salvação? Na verdade, é como se daria essa salvação. Vamos ver esses textos aqui, então. Gênesis Gente, 2, rapidinho, 12, antes 3. que prossiga mais, eu tô com uma dúvida. Falai-vos. Porque eu lembro que na primeira aula a gente havia falado sobre isso, e justamente o que a gente tratava sobre ser esse mistério que foi revelado da parte de Deus, é justamente essa questão de os gentios poderem acessarem, né, a salvação. Então, eu perdi alguma coisa ou eu tô confusa? Como é? Tá certo isso mesmo? Tá, e não somente. Tá bom. Vou aguardar isso nos próximos capítulos. Vamos ver, olhe, vamos ver bem. O que Jonathan falou foi uma coisa interessante.
A salvação dos gentios, ela, na verdade, ela está presente em textos veterotestamentários. Vamos ver. Gênesis 12, 13. Olha só o que está escrito em Gênesis 12, 13. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é o quê? Deus falando para Abraão. Todas as famílias da terra. Na verdade, Deus já está falando aqui que era extensiva a bênção aos gentios. Isso aqui já era conhecido. Vamos ver lá em 22, 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Olha aí, novamente, a terminação, a terminologia de todas as famílias da terra, toda a terra será bendita. Veja que a bênção, ela alcança, ela é extensiva, né? E aí, se a gente for ver lá, Deuteronômio, acho que Deuteronômio 32, 43. 32, 43. Ó Achou? nações, louvem com o povo de Deus, Isso. porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então veja que, mais uma vez, você vê essa expressão mais abrangente. E também você vai ver isso nos profetas. Isaías capítulo 11, versículo 10, ele vai falar: naquele dia a raiz de Jessé estará posta para o estandarte dos povos, as nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Então veja como os profetas já começam a falar sobre isso. Tá? Isaías vai falar várias vezes sobre isso daí, certo? Ao longo do texto de Isaías a gente vai ver isso várias vezes. 49:6, sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Então, de certa forma, veja que eu estou construindo aqui uma mentalidade entre os israelitas de que eles seriam o quê? Luz para os gentios. Então, o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu que atenta para a palavra, ele já esperava, de alguma forma, ser luz para o gentio. Ou seja, que por Israel, de alguma forma, as nações seriam alcançadas, abençoadas, certo? De alguma forma ia vir isso. Aí Malaquias vai falar sobre isso, nos Salmos também fala sobre isso, mas eu queria ir lá para Romanos, queria dar esse pulo para ver Paulo falando sobre isso em Romanos, ver como é que ele fala isso em Romanos capítulo 15. Tá? Romanos capítulo 15, leia vamos ver deixa eu ver a partir de qual versículo. Não, esse mesmo aí. Então, do 9, acho que do 9 já dá. Não, do 8. Vamos começar do 8. Vamos do 8 até o 12 mesmo. Do 8 ao 12, Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. Olha aí, quando ele fala aí
É bom, é interessante o texto do DNA, que ele destaca, né, dá um destaque separado e bota entre aspas, né, as citações, né. A primeira citação que ele faz aí, ele está citando 2 Samuel e Salmos também. Aí a segunda citação que ele faz aí, ele já está citando Deuteronômio 32, 43, que a gente já viu. E a terceira citação aí, ele está citando justamente Salmo 117, 1. E na outra citação, na quarta citação, como ele bem disse, ele está citando Isaías, né? Como ele mesmo falou aí, que a gente acabou de ler também, né? Isaías 11, 10. Então veja que Paulo aqui lança mão de 4 referências ao Antigo Testamento para relembrar aos seus ouvintes de que essa promessa feita aos pais, aos nossos pais, ela é extensível, ela chegaria aos gentios, para que eles glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Então veja que, na verdade, o que está escondido das gerações anteriores não deveria ser que a salvação chegaria aos gentios. Na verdade, esse não é o mistério. A resposta aqui é não. Não é esse o mistério. Eles já sabiam que a salvação ia chegar aos gentios, já deveriam saber. Isso não é mistério. Paulo, aqui na sua argumentação aos Romanos, capítulo 15, ele lança mão de quatro passagens, mas a gente já viu aqui que tem até várias outras passagens que Paulo poderia, inclusive, ter lançado mão também. Mas, ora, se eles deveriam saber, se eles já sabiam que a salvação deveria chegar aos gentios, então o que está escondido? O que tem de novo? O que aconteceu? Qual foi o mistério revelado? O que está rolando aí? Eles sabiam, mas então eles não aceitavam, né? Porque já teve uma aula aqui que você disse que no entendimento dos israelitas, dos judeus, os gentios serviam só para ser combustível do fogo do inferno. Isso. E até Pedro não queria aceitar a ideia, até Deus revelar para ele, Jesus revelar para ele que não torne impuro, que ele tornou puro. Então, como explicar isso? Até Pedro não tem esse entendimento. Perfeito. Agora é onde a gente tem que entrar na mente judaica, agora é onde a gente tem que entrar para a gente poder entender a nuance desse texto, a nuance do que Paulo está argumentando que é o mistério, na verdade. Em que contexto a promessa de Deus se encaixa aí e se revela a nós? Em que contexto? Como é que a gente entra aí para entender isso? Veja bem, o que você falou aí, Alana, perfeito. A gente tem que entender a evolução do pensamento judaico também, né? No tempo de Jesus Cristo, havia um tipo de ojeriza, um tipo de rejeição, um tipo de desconsideração, um tipo de discriminação, de dissensão, ira contra os gentios, que na verdade não deveria existir. Tá? Isso é um ponto. A forma como os judeus do tempo de Jesus via os gentios, na sua grande maioria, né, como era como era mais visto, né, essa forma de expressão discriminatória, ela na verdade, ela não deveria ser dessa forma. Tá? A gente viu na lição, quando a gente falou sobre o próprio muro, e a gente revisitou várias dessas referências que falam que os gentios já eram previstos para entrar na salvação, que de certa forma a graça de Deus já deveria ser prevista chegar a eles, né? Que a forma como os judeus tratavam os gentios da época de Jesus não estava coerente com essa expectativa. Não estava coerente com o que se achava nos... Ou seja, a divisão era necessária porque um gentio, como já falava em Ezequiel, ele não poderia, um impuro, né, um não santo, né, digamos assim, né, um não santificado, um não consagrado, não poderia entrar no templo que é consagrado ao Senhor. Né? Então ele precisava passar
né? Por toda a purificação necessária. Então, a divisão, a separação era necessária do que era santo e do que não era santo. Só que a ira, a contenda, não era necessária. Não era necessário. Agora, só que a gente tem que entender como os judeus passam a ter ódio, né? Uma raiva terrível contra os povos gentílicos, né? Que a gente tem que entender no período interbíblico como foi terrível para os judeus, para o povo judeu, o domínio que foi imposto sobre eles pelos os imperadores gregos, né, sobre os líderes, a liderança, né, grega, né. Se a gente for levar em conta o que Antíoco Epifânio, né, fez, que pegou um porco e sacrificou no altar do templo, né, ou seja, ele esculhambou, né? Ele esculhambou completamente, né? Pegou um animal impuro, um animal que não poderia, e chega. Então, e ele discriminou, ele perseguiu os judeus, perseguiu a circuncisão, chegou a até proibir que fosse feita a prática da circuncisão, né? Então, de todas as formas, os judeus viram-se perseguidos por aqueles que eles chamavam de gentios. Então a gente pode entender, de certa forma, como foi construída na mente dos judeus da época de Jesus Cristo, né, desde dos gregos, os romanos, né, eles sempre dominados, pisados, humilhados pelos povos gentílicos. Então eles criaram essa algeriza, tá? Mas isso não era intenção inicial de Deus, criar esse tipo de dissensão no sentido de criar o ódio. Nunca foi a intenção do Senhor. E a gente vê isso nos escritos, entendeu, Alana? Sim, entendi. Mas aí, então, o que é? Do que a gente está falando? Vamos ver esse texto aqui, que é do Stromstad, né? Que é muito interessante. Veja só. O que estava oculto nas antigas gerações e não havia sido previsto, nem mesmo pelos profetas do Antigo Testamento, era o seguinte: o plano de Deus para a redenção em Cristo, o Messias, envolvia a destruição da antiga linha de demarcação que separava judeus de gentios, como a gente já leu em Efésios 2, 14 e 15. O antigo pacto das promessas divinas, a teocracia nacional judaica, devia ser substituído por uma nova raça espiritual, os cristãos, e por uma nova comunidade internacional, a igreja, nas quais, em Cristo, judeus e gentios seriam admitidos em bases iguais, sem nenhuma distinção. Essa é que é a ideia. Certo? É isso que agora a gente vai ver ser elucidado. A questão é que os gentios, os judeus tementes a Deus e que observavam bem a palavra e que não se deixaram contaminar de repente por esse ódio, eles sabiam na Escritura de que Israel seria dado como luz para os gentios. Estava escrito. Agora, o que eles não esperavam, aí é que foi a grande revelação, é que eles não esperavam que fosse da forma como aconteceu. Ou seja, o que não se esperava é aquilo que surpreendeu e que deve ter explodido a cabeça de Pedrinho. Porque Pedrinho, veja só, Pedrinho, ele estava lá, tranquilo, na casa desse irmão curtidor, em Jope. E aí ele vê o quê? Aquela visão daquele lenço estendido e os animais, répteis e toda sorte de animais classificados na lei como impuros, descendo no lençol, e vinha uma voz e dizia: mata e come. E aí ele dizia: não senhor, eu não vou comer nada impuro não. E aí isso aconteceu de novo e de novo. E aí a voz do céu fala para ele, brada para ele: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E aí ele fica com aquela visão. E aí de repente acontece o quê? Toque, 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 toque. Entra na casa dele quem? Aqueles
a quem o Senhor já tinha dado palavra para que fossem enviados na casa dele, né? Cornélio foi instruído para que fosse mandado buscar Pedro lá na casa de Simão Curtidor, para que ele fosse para lá e anunciasse a ele as verdades de Cristo. E aí Pedro recebe aquela visita e o Senhor já tinha revelado, já revela a ele que ele tem que ir com eles, né? Que são da parte dele, né? E aí ele vai lá em Cornélio. Mas certamente, veja bem, certamente, o que Pedro esperava? O que qualquer judeu cristão, já cristão, esperava que acontecesse lá em Cornélio? No mínimo, ele esperava que a palavra fosse pregada, que eles se convencessem de Cristo e que se submetessem a quê? A circuncisão. No mínimo. Porque a visão deles é que que Israel seria dado como luz dos gentios, mas a experiência prática deles, que eles viam, era vários gentios se convertendo, mas aqueles que se convertiam, que se chamavam prosélitos e que verdadeiramente se convertiam ao judaísmo, eles tinham que entrar pela circuncisão, senão de forma alguma poderiam oferecer sacrifícios, né? Não poderiam participar da Páscoa, de forma alguma poderiam participar da Páscoa, se não fossem circuncidados, né? E até esse momento, eles não tinham entendido isso ainda. Pedro ainda não tinha aberto o entendimento para isso. Foi diferente do que aconteceu com Paulo, que Paulo, o próprio Senhor já ministrou isso a ele, e já deu a conhecer o mistério. Mas naquele momento foi que aconteceu a revelação a Pedro, quando Pedro, depois da pregação, viu que o quê? Que o Espírito desceu e eles foram cheios do Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo ali na casa de Cornélio. E aí ele explodiu a cabeça dele. Explodiu a cabeça do Pedrinho. Peraí, como é que pode? Que é isso, rapaz? Peraí, Espírito Santo, peraí um pouquinho, eu vou circuncidar ainda. Mas não. Chegou, e aí a constatação de Pedro realmente Deus realmente chegou com a sua graça verdadeiramente aos gentios. Mas você acha que foi fácil isso, convencer Pedro? Foi nada. Na verdade, você vai ver que Paulo ainda reclama de Pedro, acusa Pedro de ainda voltar atrás, até que finalmente Paulo vai para Jerusalém e chega lá no capítulo 15, no nosso grande concílio de Jerusalém, no capítulo 15, e finalmente todos reunidos ali, os anciãos, os apóstolos, e eles veem todo o discurso de Paulo, de Barnabé, de como os gentios estão sendo alcançados, batizados do Espírito Santo. Aí Pedro também corrobora, né? Já abrindo mais a cabeça dele, até que Tiago vem, toma a palavra e diz, não, agora vamos decidir aqui. Isso tudo a gente já estudou. Né? Tudo isso a gente já falou. Então, o mistério, na verdade, se a gente for entrar na cabeça de um judeu da época de Jesus Cristo, o mistério não era que de certa forma, a bênção, a salvação ia chegar aos gentios. Mas foi como isso aconteceu, como Jonatas bem colocou. Né? Eles nunca esperavam que eles iam se chegar do jeito que eles estavam ali. Não, sem circuncisão, sem oferecer um sacrifício lá no templo, e já está assim. Pois é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E o interessante dessa situação com Pedro, em que o Espírito Santo revela o mistério, e depois no versículo 5 aí do capítulo 2, quando Paulo relata que o mistério foi revelado não só a ele, mas também aos apóstolos, né, incluindo todos, e também aos profetas, mostra como é interessante trabalhar do Espírito Santo. Já pensou se Paulo sai com essa ideia de que não precisava circuncidar sozinho, aí mete o pé e sai falando que foi o Espírito que revelou a ele, como muitos fazem hoje em dia, e isso não tinha sido revelado a ninguém? Então, não, a gente vê a Bíblia mostrando que ela não é de particular interpretação, né? E mesmo um pouco, quando o Espírito Santo revela algo, ele revela só para uma pessoa.
para que seja implantada uma nova doutrina ou uma nova mensagem, né? Mas pelo contrário, a gente vê aí sendo englobado todos os apóstolos e profetas ali na igreja primitiva, tendo o mesmo entendimento e depois, mesmo com a resistência de Pedro, como você bem colocou, né? Mas chegando todos no mesmo consenso depois, diante dos fatos. Exatamente. E aí no versículo 6, ele vai falar o mistério que é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. No grego, Paulo está fazendo uma jogada aqui com palavras, onde ele está usando no grego uma partículazinha SY, sim, que dá a ideia de como, né? De co, né? Essa de co-herdeiros, né? Então ele vai usar 3 palavrinhas gregas aqui, onde ele vai usar esse sim na frente aqui. Primeiro é sincleronoma, que é co-herdeiros, que a ideia é o quê? Que o conhecimento da verdade, todos os privilégios da igreja, a justificação, a adoção e a santificação, ou seja, tudo isso, conhecimento da verdade, os privilégios da igreja, a justificação, a adoção, a santificação, a habitação do Espírito e a vida eterna. Tudo isso vem no pacote da herança. Tá? Como ele já vinha falando. Certo? E aí ele vai usar outra palavra, que essa palavra, alguns comentaristas acham que foi ele que inventou aqui no grego, porque nunca acharam em canto nenhum, de novo, essa palavra, em nenhum escrito grego, essa sinsoma, que seria o mesmo corpo, né? Essa ideia de sim, que seria o com, né? O mesmo, né? E o soma, que é corpo, né? Então, qual a ideia aqui? Que porções constituintes do corpo de Cristo, ou seja, ambos, tanto judeus quanto gentios, eles passam a ser porções constituintes de um mesmo corpo, numa mesma soma. Ou seja, eles são tão participantes de Cristo quanto os judeus. Não precisa ser judeu, não precisa virar judeu, já é. Basta estar em Cristo. E aí ele vai usar o simetocha, que é o quê? Participantes da promessa, a ideia de serem participantes dessa promessa. Né? E aí abre o parênteses aí para falar sobre esse promessa, certo? Que vai ser um vídeo que eu vou passar para vocês sobre essa questão de enxergar a promessa como a chave bíblica para o entendimento de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou passar um vídeo para vocês depois, pra vocês meditarem nisso. E aí ele fala, tomam parte em condições iguais aos judeus da promessa da vida e salvação. Olha aí que coisa maravilhosa. Ou seja, eles tinham o direito a tudo que Israel esperava. Eles pertenciam à mesma sociedade divina. Eles desfrutavam o dom pelo qual a nova sociedade se distinguia do anterior. Não importa a etnia, não importa a cultura, não importa se você é judeu ou não é. Você não tem que se transformar judeu para ser salvo por Cristo. Não, a salvação veio dos judeus, sim, verdade, o próprio Jesus Cristo falou, mas veio porque o Salvador, a promessa é que ele viria, né, de lá, ele teria que ser da raiz de Davi, mas a partir do momento em que o véu do templo se rasga e que é aberto, o Santo dos Santos é aberto a todos, sem distinção de pessoas, sem diferenciar as pessoas. Todos têm oportunidade. Ou seja, a nova relação dos gentios foi realizada em Cristo. Não ocorre pela fé judaica, ou tornando-se, em qualquer sentido, judeus. Olha que conclusão interessante. Então, esse é que é um mistério, tá? Para nós, a gente lendo, a gente passa despercebido nesse detalhe, porque a gente teria que ter a mente de um judeu. Um judeu que nunca leu o Novo Testamento, e ele vai ler o Novo Testamento, ele se depara com esse dilema rapidamente. Para nós, a gente passa batido. Né? Mas, para um judeu, ele fica aterrorizado com essa possibilidade. Né? De que você vai alcançar a salvação, que Cristo é a salvação, e que não precisa ser um judeu, não precisa se tornar um judeu, não precisa de circuncisão, não precisa de sacrifício, não, nada. Só Cristo. Só precisa de Cristo. Só precisa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande chave
que você tem para entender Efésios, né? Em Cristo. Que coisa incrível, né? Então esse é o mistério. E aí ele vai falar aqui, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E aí o ministro aqui é diáconos, né? Que é servo, que é por ação imerecida. Veja, foi graça de Deus, né? Paulo nem pensava nisso, nem queria isso. Quando lá no caminho de Damasco, ele foi, que Deus intervém na vida dele e o chama, né? Então, o ofício espiritual a que ele dado entrada, né? Que ele entra num ofício espiritual, tá? Mas esse ofício espiritual é dado a ele a ser executado com poder espiritual, tá certo? Não é apenas uma ministração de uma filosofia, tá? Esse aqui é a grande distinção quando ele fala segundo a força operante do seu poder, porque Paulo reconhecia que foi uma graça que foi concedida a ele, mas que ele não tem mérito nisso daí, tá certo? Não há nenhum mérito nele nisso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, em 1 Coríntios 2,4. Né? E o versículo 5 ainda fala assim, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E ele vai retomar esse assunto também no capítulo 3, versículos 6 e 7. Então Paulo ele tinha plena noção disso. Tá? E aí quando ele fala nos versículos 8 e 9, né, a mim, o menor de todos os santos. É interessante que a humildade do apóstolo é incrível, né? Que ele poderia ter dito aqui, a mim, o menor de todos os apóstolos. Mas não. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que ele considera menor do que eu e você. Já pensou uma coisa dessa? Foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então aqui veja, em verdadeira humildade. Isso aqui o apóstolo não está sendo... ele não está só jogando conversa fiada aqui. Né? Não é só demagogia. É o que ele sente diante de Deus. Em verdadeira humildade, o apóstolo declara que sua missão é o quê? Anunciar e demonstrar. Temos essas dois vieses da missão dele nesses dois versículos. Veja, anunciar, pregar aos gentios o evangelho. E o quê? Demonstrar ou manifestar. Né? Na NAA vai estar manifestar, na ARC vai estar demonstrar, né? O mistério. Então essa ideia aqui, ó, ele ter essas duas vertentes. O evangelismo, né? Ou seja, um caráter missionário, evangelístico, e o caráter apologético, o caráter teológico, que é a explicação, a aplicação, o destrinchar desse mistério para que seja compreendido. Né? E quando ele fala aqui que é insondável, ele quer dizer o quê? Sem pista, inexplorável, não no sentido de alguma parte seja inacessível, é diferente. Tá? Mas que o todo é muito vasto para ser mapeado e medido. Né? Interessante essas menções aqui que eu tenho extraído aqui do comentário, um comentário muito bom esse aqui, do comentário Biacon. Eu esqueci de botar as referências aqui. Muito bom isso aqui, ó, veja, que ele está dizendo aqui que é insondável porque é grande demais. Mas não que a gente não consiga ter entrada nesse mistério. E a palavra riquezas aqui também, ela tem um aspecto que não é quantitativo, mas sim qualitativo, tá? E João entendeu muito bem isso. Vamos ver aqui, ó. Quando João escreve aqui, 1,16, o que João constatou aqui? 1,16. João 7, 6, cadê? 1, João 1. Se alguém achou aí, já pode ler. Eu acompanho daqui. Cheguei agora. João 1,16.
Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Tá vendo? É uma riqueza que ela é supra preciosa. É graça sobre graça, cada vez mais rica em graça. E a ideia aqui é o quê? É esclarecer a toda a humanidade o modo como a verdade revelada satisfaz as necessidades dos homens, que seria justamente essa ideia de demonstrar, né, esse caráter teológico, né, tanto missionário, missiológico como teológico. E aí ele já está no caminho para o final, ele vai falar aqui, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, em 1 Pedro 1,12, ele retoma isso, né, para que a gente entenda que a exibição da sabedoria de Deus diante das inteligências da ordem divina, certo? Então o que acontece aqui é que a igreja ela é tomada aqui como aquela que vai tornar conhecida essa exibição da sabedoria de Deus. Diante de quê? Diante dos poderes celestiais, certo? 1 Pedro 1,12 vai falar que os anjos atentariam, né, para conhecer, para saber que mistério era esse, né? Ou seja, até nas hostes celestiais ali, né, Deus não revelou a eles. Revelou a quem? A mim e a você, a nós que estamos conhecendo isso aqui, a sua igreja quando foi instituída na Terra. Ele revelou a estes, tá? Não revelou as hostes espirituais, né? Revelou a estes, a sua igreja, tá? E o interessante é que essa palavra multiforme é uma metáfora, que aqui ele fala que foi retirada da beleza complexa de um padrão bordado. Eu não sei se vocês já chegaram a ver aquela música, O Tapeceiro, né? O Tapeceiro, que agora de Estênio Márcios, né? Acho que é Estênio Márcios. Quando ele na letra, ele fala como é interessante que para você fazer ali a tapeçaria, né? Você olhando alguém fazer, você olha para aquele negócio e vê um emaranhado de linha, um negócio assim, você não consegue entender nada, nem consegue ver beleza nenhuma naquilo que ele está fazendo. É um negócio assim, difícil de entender. Mas aí, se o tapeceiro virar a obra dele, você vai ver que por outro lado tá toda a beleza do desenho, das formas, do quadro que ele está moldando, bordando ali na sua tapeçaria. E é interessante isso, é interessante fazer essa analogia, é belo isso, entendeu? É mais ou menos dessa forma, né? Essa multiforme sabedoria do Senhor, ela só foi dada a conhecer quando Deus virou a sua peça, quando ele mostrou, e aí ele mostrou essa peça linda para a sua igreja. E a intenção agora é o quê? É revelada no seu propósito criado na eternidade em Cristo. Que a gente já leu em Efésios 1, 4, 5, como Pedro vai falar sobre isso também. Tá? E no versículo 12 vai falar: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Aí a gente tem que primeiro entender algumas coisas que são efetuadas por meio da fé. A primeira é a ousadia, que aí a palavra grega parresia, que está relacionada à liberdade de falar. Tá? Isso aqui no contexto grego romano, era aquela ideia numa democracia, o cidadão ter direito de expor a sua ideia. Tá? Então, essa ousadia está vinculada a isso, a liberdade de falar. E o acesso, a palavra grega se refere à liberdade de aproximar-se. Olha só que coisa interessante. E a confiança, ela está relacionada, então, a esse estado mental do qual desfrutamos essas bênçãos. É o estado em que estamos, é o estado confiante. E é claro que isso não pode ser realizado sem tomarmos posse da liberdade de falar e da liberdade de aproximar-se. Né? Podemos nos chegar a Deus, porque Ele está próximo.
Ele está perto. Agora nós temos essa ousadia de poder ter a possibilidade de falar, né? Nós temos, então, em Cristo, por meio da fé, nós temos, então, a liberdade de falar, a liberdade de se aproximar dele, e temos, então, a possibilidade de estarmos plenamente arraigados numa confiança que nos traz temos a possibilidade plena de desfrutar das bênçãos de Cristo. E aí, para terminar, ele fala: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, Paulo conclui que todo o seu pensamento dentro desse parênteses aí, esse grande parênteses que ele está fechando no versículo 13, assumindo o quê? Que as adversidades expunham a grandeza da verdade que os leitores tinham aceitado e o mistério de quem proclamou essa verdade. Então, as adversidades que ele está passando, ou que eles também possam passar, na verdade, não é motivo de desânimo, ou motivo de frustração, achando que não deu em nada, deu nisso, é a prisão, é o martírio. Não. Vocês têm que entender que isso mostra quão grande é a verdade que vocês aceitaram. É essa verdade maravilhosa que tem me levado até aqui, até sofrer, a padecer por Cristo. E eu tenho padecido, tenho sofrido por Cristo, mas em nenhum momento ele murmura, nem ele reclama, e pelo contrário, quando ele vai escrever aos Filipenses, que é outra carta das prisões, né, é chamada, inclusive, a carta da alegria. Tal forma como Paulo se expressa ali, a efusão da sua alegria ali naquela carta aos Filipenses, né? Mesmo sabendo da sua condição, né? Então é isso aí, gente. O que Paulo está nos ensinando aqui nesse grande parênteses que ele abriu aqui é que ele quis explicar melhor, pontuar melhor que mistério é esse, que mistério maravilhoso é esse que nos foi dado a conhecer e a fazer parte. Ele foi esclarecer melhor, ele foi transcorrer melhor sobre esse mistério da unidade que Deus agora, do povo da promessa, de Israel, ele agora toma os gentios e junta de Israel, dos gentios, e agora eles transformam o quê? Ele cria o quê? Uma nova sociedade, uma nova humanidade, uma novidade maravilhosa, unindo, fazendo com que essa união maravilhosa, que nem nas regiões celestiais se sabia que ia dar nisso, Deus faz isso e mostra não só para os poderes celestiais, mas para todos aqui na Terra, de que unidade ele está falando, de que tipo de humanidade ele está falando, o que é que ele queria com a humanidade. Era essa maravilhosa unidade. E ele alinhavou e desenhou tudo isso e firmou tudo isso em Cristo. Em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é isso. E aqui ele termina: se os leitores compreendessem esta interpretação das tribulações, eles se alegrariam com Paulo e não desfaleceriam. Para terminar, Colossenses, capítulo 1, versículo 24, ele vai retomar isso, quando ele vai escrever na carta irmã, né? Agora ele fala o quê? Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Louvado a Deus, louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, que coisa incrível. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu achei muito linda essa compreensão final
do plano de Deus, né? Que é essa unidade, esse corpo que se formou a igreja. Nunca tinha pensado nesse momento com essa ideia formada. E deu um boom na minha cabeça agora. Como deu na dos anjos, como deu na de Pedro, como deu na de todo mundo, né? Porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Alô? Olha aí, Alô? crente Wise. Olha aí, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão. Amém. Ô, glória, Pai Tudo bem Senhor. aí? Morar, né? Orar, Amém. vamos. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno Deus querido e amado, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui essa noite e aprender um pouco mais da sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor frutifique, que o Senhor guarde, que o Senhor enraize essas palavras, Senhor Deus, no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos viver, não só saber, mas também viver, mas também crer, Senhor Deus, em tudo que o Senhor tem falado. Nós te pedimos que multiplique, Senhor Deus, o seu conhecimento e a sua graça sobre a nossa vida, cada vez mais. Desde já te agradecemos por tudo e te pedimos que continue dia a dia, Senhor Deus, nos guiando e nos ajudando, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Joás. Amém. Pai do Senhor, crentes. Até a próxima. Pai do Senhor. Amém.